Senhor está aqui. Você pode sentir a presença dEle? Sabe, queridos, a vida cristã, ela não é por sentimentos, ela é por fé. Ainda que alguns digam assim, eu não estou sentindo Deus aqui. Mas é indiferente você sentir ou não, porque Ele está aqui. A presença dEle está nesse lugar e é um fato. E contra fato não há argumentos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. 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 Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. Eu gostaria que todo mundo abrisse a sua Bíblia e permanecesse com a sua Bíblia aberta nesse texto. Texto base do tema do nosso retiro esse ano, Caia Fogo do Céu. 1 Reis, capítulo 18. Se você não tem Bíblia, acompanhe com quem tem, por favor. 1 Reis, capítulo 18. A partir do verso 30, diz assim: Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor. E cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou. E eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou Teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus nessa manhã, Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus nessa manhã, o Senhor é Deus neste lugar, o Senhor é o Deus na minha vida, o Senhor é o Deus da nossa vida, o Senhor é o Deus da nossa casa, o Senhor é o Deus da nossa família, o Senhor é o Deus dos nossos negócios, o Senhor é o Deus dos nossos sentimentos, o Senhor é o Deus dos nossos pensamentos, o Senhor é o Deus do nosso coração, o Senhor é o Deus, Senhor, desse lugar. Ah, Deus, venha sobre nós nessa manhã, consuma o nosso altar, Deus, e nós Te daremos toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação. Vem, Senhor, como um machado que esmiuça a pedra. Vem nessa manhã, Deus, com a Tua palavra, que é capaz de dividir alma e espírito. Vem nessa manhã, Deus, e incendeia o altar do nosso coração. Vem nessa manhã, Senhor, e faz aquilo que Te apraz fazer nesse lugar. Nós Te damos liberdade, Senhor. Nós Te damos liberdade nesse lugar. Nós Te damos liberdade nesse lugar, Espírito Santo de Deus. Mas nós Te pedimos que o Senhor venha, que o Senhor venha, que o Senhor venha e consuma a nossa vida. Que o Senhor venha sobre nós nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Diga para o seu irmão assim:
Que Deus consuma o teu altar. O tema dessa ministração é consuma meu altar. Você pode bater no teu peito e dizer: Deus, consuma o meu altar. Consuma o meu altar. Sabe, queridos, todas as vezes que um altar era erguido, todas as vezes que se fazia um altar e o fogo de Deus descia, porque não era todo altar que o fogo de Deus descia, mas todas as vezes que se fazia um altar e o fogo de Deus descia, era como se Deus estivesse dizendo assim: eu estou aprovando este altar. Você quer que o fogo de Deus caia sobre você? Então você tem que construir na sua vida um altar que receba a aprovação de Deus. Que receba a aprovação de Deus. O que significa um altar? O que significa um altar? Altar significa lugar alto. Lugares altos. Lugares altos. Você tem construído lugares altos na sua vida? Porque todos nós, irmãos, nós construímos altares na nossa vida. Mas nós podemos construir altares para Deus, para nós mesmos ou para o mundo. Mas a grande verdade é que todos nós construímos lugares altos, em que nós dedicamos a nossa devoção, a nossa adoração, a nossa admiração, o nosso amor, a nossa paixão. E altar nos fala de relacionamento com Deus. Todas as vezes que eu construo na minha vida um altar a Deus, eu estou construindo algo para me relacionar com esse Deus. Algo que eu possa dedicar ao Senhor. Lugar alto. É esse lugar que nós precisamos estar. Quantos aqui já viajaram de avião? Levanta a mão. Quantos aqui já tiveram oportunidade de estar no avião e na janela do avião e olhar lá de cima a cidade? Já tiveram essa oportunidade? Bate uma curiosidade, né? Você já reparou que à medida que você vai subindo, tudo vai se tornando pequeno? Você já reparou isso? Todas as vezes, à medida que você vai subindo, é à medida que tudo vai se tornando pequeno. Quando nós vivemos uma vida de altar, tudo vai se tornando pequeno. Os problemas vão se tornando pequenos. As dificuldades vão se tornando pequenas. As acusações que fazem contra nós vão se tornando pequenas. Nós reagimos menos, porque nós estamos nos lugares altos. Lugar alto. Quantos desejam nessa manhã construir um altar de adoração a Ele? Um lugar alto, um lugar alto, um lugar alto, onde tudo mais perde o valor, onde você só consegue ver, sabe o quê? Nuvens, não é verdade? Quando nós estamos no avião, à medida que nós estamos mais alto, a gente só consegue ver nuvem, a gente só consegue ver o céu. E é isso que Deus deseja para nós, queridos. Que possamos estar em lugares altos, que possamos olhar tudo com os bons olhos. A Bíblia diz que se os teus olhos forem bons, tudo te será bom. Tudo você dará um jeito. Tudo. Tudo. Um altar no Antigo Testamento, ele não poderia ser erguido de qualquer maneira. O povo de Israel, ele se preocupava muito com a construção do altar. Eles se preocupavam tanto, eles zelavam tanto para que aquele altar ele fosse construído exatamente como Deus desejava que ele fosse construído. Da mesma maneira, queridos, é a nossa vida. O nosso altar para Deus. O nosso relacionamento, que altar significa relacionamento com Deus. O altar, ele não pode ser construído de qualquer maneira. O nosso relacionamento com Deus não pode ser construído de qualquer maneira, com base em mentiras, com base em enganos, porque Deus conhece a nossa vida. É por isso, queridos, que o nosso altar, o altar que a gente vai construir no nosso coração, ele precisa ser um lugar de dar e de receber perdão. Precisa ser um altar de integridade.
Precisa ser um altar de santidade. Precisa ser um altar. Porque altar é lugar onde Deus vem ao encontro das nossas necessidades. Você não precisa estar correndo feito um louco para cima e para baixo daquilo que você deseja, porque Deus sabe o que você deseja. A partir do momento que você construir um altar de adoração, de relacionamento com Ele, e todas as vezes que nós construímos esse altar de integridade, Deus vem e aprova, e Ele vem ao encontro das suas necessidades. Quem te conhece mais nessa vida? É o Senhor. Tudo que você precisa, Ele sabe. Mas o que você precisa é construir esse altar de adoração. E eu te pergunto nessa manhã, como está o altar? Será que ele está como estava aqui em 1 Reis? O altar estava em ruínas. Como está o teu coração nessa manhã? Poxa, pastora, mais uma palavra de confronto? Não, queridos. Eu quero te levar à consciência nessa manhã, que você saia daqui, porque aqui é muito fácil adorar a Deus, levantar as mãos e chorar e se arrepender, mas que todos os dias da sua vida você construa este altar, na sua casa, no seu trabalho, no seu relacionamento conjugal para aqueles que são casados, na sua vida sentimental. E eu quero falar nessa manhã sobre algumas coisas que nós precisamos fazer para que Deus consuma o nosso altar. E aqui está em 1 Reis, no versículo 30. Primeira coisa que Elias fez. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar. O que eu disse que é altar, queridos? Lugares altos. Mas o que eu disse que significa? Relacionamento com Deus. A primeira coisa que Elias fez foi reparar aquele altar. Elias era um grande profeta de Deus. Nossa, e eu estudando a vida de Elias nesses dias, eu disse: Deus, que homem de fé. Que homem de fé. Um homem que orava e acontecia. Um homem que tinha relacionamento com Deus. Um homem tão apaixonado por Deus. Foi para a caverna? Foi. Mas ele sabia quem ele era. E Elias viveu numa época onde estava acontecendo uma grande apostasia. As pessoas estavam indo adorar a Baal, ao Deus de Jezabel e do rei Acabe. O rei Acabe era o rei, e Jezabel, sua esposa, ela servia a Baal. E aquele povo queria seguir a Deus, mas não conseguia, porque eles ficavam com medo. E eles começaram a adorar Baal, que era o Deus de Jezabel. E Elias estava inserido nesse contexto tão caótico de apostasia. Mas foi então que ele chama todo o povo. Aquele profeta se levanta naqueles dias e ele chama todo aquele povo e diz: aproximem-se, aproximem-se de mim. Vamos fazer um desafio. Se Baal for Deus verdadeiro, ele virá sobre vocês. Mas se Deus for verdadeiro, ele virá. E eles clamavam, clamavam, clamavam e nada acontecia. Mas quando Elias clamou, o fogo de Deus veio. Porque Deus aprovou o altar de Elias. E foi então que Elias, a primeira coisa que ele fez foi reparar o altar. Sabe, queridos, o que significa reparar o altar? Significa buscar aquelas coisas que nós perdemos um dia para o nosso relacionamento com Deus. Buscar aquela paixão, aquela vontade de estar diante de Deus, aquela vontade de se relacionar com Deus, aquela vontade de buscar a opinião de Deus, se é que se pode dizer assim. Buscar aquelas coisas que um dia nós cremos que nós vivemos. Eu sei que muitos aqui já experimentaram muito de Deus, mas deixaram pelo meio do caminho. Que Deus te traga essa consciência de buscar aquilo que estava perdido, de reparar, de restaurar este altar novamente, de relacionamento com Deus. Eu tive uma experiência agora nós estávamos em Boa Vista. E quando aconteceu algo terrível, eu considero terrível,
Eu disse: Deus, eu sei que o Senhor quer me ensinar algo. Teve uma das tardes que nós fomos, levaram a gente para conhecer um clube lá. Tinha um toboágua, irmãos. Imagina eu no toboágua. Eu fui para o toboágua. Passei de caiaque, tomei banho na cachoeira. Fiz tantas coisas. Mas quando eu desci do toboágua, pela segunda vez, quando eu me deparo, eu estava sem a minha aliança. Grossa, acho que tem 8, é quilo? Como é que fala? 8 gramas de ouro. 2 brilhantes, representando minhas 2 pimpolinhas. E quando eu olhei para o meu dedo, eu disse: meu Deus, a minha aliança. Fiquei parada, do jeito que não consegui nem cair no toboágua. Fiquei lá no... E eu disse: meu Deus, minha aliança. O Marcelo estava lá em cima. Ele disse: o que foi? Ele viu que eu fiquei parada. Eu disse: manda ele parar a água agora, caiu minha aliança. E todo mundo se empenhou em procurar a aliança. E procuramos, e os pastores responsáveis pelo evento ficaram arrasados, porque ele disse: poxa, ela veio nos abençoar, Senhor, poxa, e agora ela vai sem a aliança dela. Aí já pulou um Pedrão lá, uma irmã bem sanguínea: eu vou dar uma pepita de ouro para você fazer sua aliança. E ali eu fiquei calada. Em nenhum momento eu murmurei, em nenhum momento eu falei assim: poxa Deus, por que isso aconteceu? Em nenhum momento eu questionei Deus. Eu apenas fiquei procurando na piscina o tempo todo. E todo mundo veio, todo mundo se juntou, todo mundo se mobilizou. Um garotinho tinha aquele óculos, emprestou para o Marcelo, e o Marcelo deu uma de mergulhador. Ninguém achou a aliança, irmãos. E eu fiquei calada, eu disse: Deus, eu te louvo. E eu não falei nada para ninguém, eu só ficava dizendo: eu te louvo, Senhor, porque eu perdi minha aliança, mas eu não aceito. Eu vou procurar essa aliança. E eu fiquei procurando, e eu fui no outro toboágua, e a gente tinha atravessado de caiaque. E ele disse: ah, já era, agora não tem mais jeito. E eu dentro de mim: Deus, tu queres me ensinar algo. Eu sei que o Senhor quer me ensinar algo, porque sabe, queridos, tudo para alguém que é espiritual, ele é espiritual, irmãos. Eu sabia que Deus, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu sabia que Deus queria me ensinar algo. E aí a gente estava indo já, todo mundo se arrumando para ir embora, os pastores arrasados. Poxa, pastora, perdão. Eu digo: que isso? Você não tem culpa. Mas Deus quer me ensinar algo. E eu só falava isso para eles: Deus quer me ensinar algo. E teve uma irmã que ela estava batendo todos os momentos, registrando todos os momentos em que nós estávamos caindo do toboágua. E foi então que eu disse assim para ela: eu não creio que eu perdi lá do outro lado, mas alguma coisa me diz que eu perdi aqui nesse lugar, nesse toboágua, dessa última vez, porque eu estava sentindo a minha aliança no meu dedo. Como é que eu não ia? Vamos fazer o seguinte: deixa eu ver aí a foto que você bateu, a penúltima foto que você bateu minha. Deixa eu ver se eu estava com aliança. Aí ela pegou, abriu, né? Estava lá minha aliança. Eu disse: nossa, então eu não perdi do outro lado. Senhor, me mostra onde está essa aliança. E eu mando logo os anjos procurarem comigo, né, irmãos? Porque a Bíblia diz que os anjos, eles estão a nosso favor, irmãos. É verdade. Tem anjo cozinheiro, tem anjo que limpa a casa. Se você tá, é verdade. Irmãos, não é mentira, isso é verdade. Se você está precisando do anjo, eu não fico nenhuma vez. Aí minhas sobrinhas que sabem disso. Eu não fico nenhuma vez sem vaga de garagem. Ah, tia, está muito lotado aí. Meu irmão, e o meu anjo? Eu já vou orando: Senhor, manda um anjo para ver uma vaga para mim. Manda um anjo. Olha, irmãos, e é cada vaga filé que ele arranja para mim. O quê? Meu anjo é quentura. A Bíblia diz que os anjos, eles estão ao nosso serviço, irmãos. E eu disse: Senhor, manda os anjos para procurarem essa aliança comigo. Verdade. Aí as pessoas ficam olhando, dizendo: meu, ela está ficando, hein? A palavra está mexendo com a cabeça dela. Mas é verdade, irmãos. E eu eu dei uma de investigadora. Eu olhei lá, eu disse: bom, eu estava aqui.
Eu me lembro, porque eu estava de bermuda, eu não fui pronta para tomar banho, né, irmãos? Então eu desci no toboágua de bermuda, jeans e de blusa. E aí, para descer de jeans é difícil, né? Aí eu fiquei fazendo assim, para conseguir descer. E aí nessa hora que a minha aliança escapuliu. E eu fiquei, olha, eu disse assim, se caiu nessa hora, deve estar do outro lado do toboágua. E aí a gente foi. Todo mundo indo embora já. Todo mundo indo embora. Fui eu e uma outra irmã. E eu disse, oh Deus. A irmã parou e disse, eu achei a aliança, eu achei, glória a Deus, Senhor, obrigado. Ficou toda feliz. A aliança estava quase enterrada na lama. De modo que eu fui. E eu disse, Senhor, eu te louvo. Deus já falou comigo. Aí elas disseram assim, nossa, nunca vi isso, que maravilha. Não sei o que, ficaram todas impactadas. E eu disse, sabe, queridos, Deus, Ele já falou comigo sobre essa aliança. Precisou isso acontecer. Quantas vezes nós temos perdido coisas na nossa vida, que nós não somos diligentes na procura, na busca. Não desista. Procure diligentemente pela presença de Deus. Procure diligentemente pelas coisas que você já perdeu na sua vida. Se você era um cristão fervoroso, uma pessoa de oração, uma pessoa que talvez acordava pelas madrugadas, que tinha prazer em ler a palavra, e você não faz mais isso. Hoje é um dia de restaurar esse altar, de reparar esse altar, de trazer as coisas que foram perdidas pelo meio do caminho. Como Abacuque disse, aviva, Senhor, a tua obra em mim no decorrer dos anos. Aviva. E Deus vai restaurar o teu vigor, o teu ânimo espiritual. Você vai sair daqui saltando pelas corças como as gazelas que têm sede da presença de Deus. Nós estamos orando nesse segundo semestre pelo avivamento pessoal, querido. E que você possa estar nisso conosco. Sabe, que você possa buscar mais de Deus. É tempo de definição. Gostei muito daquela peça ontem, da menina na corda. Muitos estão assim na vida cristã. Não sabem, não conseguem se equilibrar, não conseguem, vacilam, caem para um lado, caem para o outro. Eu quero te dizer, querido, que Deus deseja que você ande na presença dEle. Porque a Bíblia diz, anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Você quer ser perfeito? Ande na presença de Deus. Você não vai conseguir ser perfeito, porque às vezes a gente diz assim, parece que é tão irreal, é tão utópico viver a vida cristã, é tão difícil. É difícil. Mas eu quero te dizer, anda na minha presença e ser perfeito, diz o Senhor. Quando você busca Deus, quando você constrói um altar de relacionamento com Deus, tudo é mais fácil. Quando você está nos lugares altos, tudo é mais fácil. Aleluia, aleluia. Existem momentos na nossa vida que nós estamos tão distraídos. Talvez você diga, pastora, mas eu não estou vivendo em pecado, eu estou bem. Mas não é só pecado que nos afasta de Deus, são as nossas distrações. Em Êxodo capítulo 5, Faraó estava, quem conhece essa história, que Faraó estava impedindo o povo de ir para a terra prometida, né? Lembra que vieram as 10 pragas? E Moisés estava insistindo, por favor, Faraó, deixe o povo ir. Deixe o povo ir, porque o povo quer adorar a Deus. O povo quer sair daqui, o povo quer caminhar, porque o povo quer adorar a Deus. E sabe o que Faraó fez? Está lá, depois você lê. Em Êxodo capítulo 5. Eu vou ler aqui para vocês, não precisa abrir não, rapidinho. Êxodo 5. (7 a 9). Olha só. Não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos. No mesmo dia em que Moisés pediu para ele, para deixar o povo ir para adorar, olha o que ele disse.
No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo. Olha o que ele falou para os seus servos: vocês vão fazer isso com o povo de Israel. Não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota. São preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifícios a nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente, para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Sabe o que Faraó estava fazendo? Vamos sobrecarregar esse povo de trabalho, para que eles não pensem em adoração. Vamos distraí-los. Eles estão com a mente muito ociosa. Vocês estão dando tudo de bandeja para eles. E é por isso que eles estão tendo tempo de pensar em adoração. Por isso que eles estão querendo sair para adorar a Deus. Vamos distrair esse povo. Vamos colocar coisas para ele fazer. E às vezes nós estamos assim na vida cristã. Não estamos nos envolvendo talvez com pecados, não. Mas estamos tão distraídos. Estamos tão cheios de coisas a fazer, que nós perdemos o ter olhos só para Ele. Que nós perdemos o nosso tempo de dedicar ao Senhor, porque estamos tão distraídos. Essa é uma das estratégias de Satanás, é fazer você ficar distraído, para que você não construa altar de adoração ao Senhor na sua vida. Quer que você se distraia com tudo, quer que você se distraia com o modismo de hoje, com as redes sociais. Eu sei que essa é a linguagem do jovem, mas jovem, eu quero te dizer, não se distraia com modismos. Construa a Deus um altar. Um altar. Um altar. Ele deseja ser o grande valor da nossa vida. Ele deseja ser o nosso maior tesouro. É por isso que nós precisamos construir esse altar. Altar a Ele. Lugares altos. Segunda coisa que Elias fez aqui está no versículo 31. Olha o que Elias fez. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo de descendentes de Jacó. Ele reparou o altar, irmãos, e depois ele juntou 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. As 12 tribos representam, irmãos, representavam ali o governo. Representavam o governo de todo Israel. Ele estava querendo dizer: eu vou colocar cada pedra em ordem. Eu vou estabelecer o governo nesse altar. Permita, a segunda coisa que eu quero te dizer, permita que o governo de Deus seja estabelecido na sua vida. Permita que o governo dele se estabeleça na sua vida. No versículo 21, eu quero que você acompanhe comigo aí. Versículo 21, Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. Eu te pergunto, jovem, nessa manhã, até quando você ficará em cima do muro, na corda bamba? Até quando você será morno? Até quando você amará o mundo? Até quando? Até quando essa geração será inconstante? Até quando essa geração será confusa? Até quando essa geração será fraca e não tomará posse, e não toma posse do que a palavra diz? Geração forte, geração que vai conquistar. Até quando? Sejamos mais ousados, queridos. Sejamos mais livres. Sejamos mais intensos. Sejamos mais destemidos. Sejamos menos covardes. Para servir a Deus tem que ser muito macho. Para servir a Deus tem que ser muito fêmea. Tem que ser. Não é para qualquer um, não. Só os fortes conseguem. Diga para o seu irmão: só os fortes conseguem. O povo aqui estava em cima do muro. E Elias disse: até quando?
Vocês ficarão entre dois pensamentos. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ou há de agradar um e aborrecer o outro. É por isso que nos últimos dias eu creio que nós estamos vivendo o último tempo da igreja. Eu creio nisso, irmãos. Nós estamos vivendo esse tempo de definição, onde não será possível mais ficar vivendo em cima do muro. Chega de crentes superficiais, com relacionamentos superficiais, em igrejas superficiais. Pare de viver religião na sua vida. Deus te chama para relacionamento. Pare de ver. Religião foi criado por homens. Deus criou a cruz. É esse o lugar que você deve estar, na cruz. Evangelho é cruz, irmãos. Evangelho é cruz. Nós não podemos servir a dois senhores. Eu creio que nós estamos vivendo o último tempo da história. Será que você vai ser daqueles que naquele dia ele vai se encontrar com você e vai dizer assim, você vai dizer para ele: Senhor, mas em teu nome, Senhor, eu expulsei demônios. Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. Em teu nome, Senhor, eu ministrei louvor. Em teu nome eu dancei. Em teu nome eu fiz teatro. Em teu nome eu fui líder de célula. Em teu nome eu fiz isso, aquilo. Apartai-vos de mim, nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. É tempo de definição, sim. É tempo de nós procurarmos pedir para Deus estabelecer o governo de Deus na nossa vida. Governo nos fala de identidade. Você sabe quem você é? Você sabe quem você é? Identidade. Ele disse: eu sou o teu servo. Elias termina dizendo assim: responde-me, ó Senhor, porque eu sou o teu servo. Quer que Deus consuma o teu altar? Você tem que saber quem você é. Quarto, terceiro, olha o que Elias fez, versículo 32. Com as pedras construiu um altar em honra. Um altar em honra. Construa um altar de honra no seu coração. Um altar de honra. Um altar de honra nos fala de santidade. Eu não vou aqui falar de pecado, irmãos. Eu vou aqui falar de santidade. Santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade não existe fogo de Deus. Sem santidade não existe, irmãos, presença de Deus. Existe apenas arrepios. Não existe verdade de Deus. É necessário o arrependimento. A Bíblia diz em 1 Pedro 1,16: porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Santificação. Sede santos como eu sou santo. A maior prova que alguém pode dar, que está com o altar reparado, que está construindo um altar de honra, é a sua obediência a Deus. É a sua obediência a Deus. Santidade é pertencer. Sabia que santidade é pertencer? A quem eu pertenço é para quem eu me movo. Para quem você se move? Para o mundo, para Deus ou para você mesmo? Santidade é pertencer. Não é fácil, irmãos, servir a Deus. O caminho ele é estreito. Diga para o seu irmão: o caminho é estreito. O caminho é apertado. Queria chamar alguém aqui comigo. Renatinha, vem cá. Olha só. O caminho largo, espaçoso, é muito fácil a gente andar. Geralmente nós somos tendenciosos a escolher tudo que é mais fácil, tudo que é mais confortável, não é verdade? Você quando vai comprar um sapato, não compra o mais confortável? Não é? A cama, o colchão, não é o mais confortável? Tudo que a gente escolhe para a gente é o mais confortável. Mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus é o apertado. O caminho para se seguir é o difícil. O caminho estreito é um caminho para se andar sozinho. Vamos supor que aqui essa linha seja o caminho estreito. Anda comigo do lado. Ela vai conseguir andar? Não. Porque o caminho
Estreito, irmãos, é o caminho para você andar só você e Deus. Não cabe mais ninguém. Não cabe bagagens mundanas. Não cabem pensamentos mundanos. Só cabe você e Deus. O caminho estreito é um caminho difícil. É um caminho que você pode se arranhar. É um caminho que você pode se ferir. Porque é apertado. Porque você passa com dificuldade. Porque servir a Deus é assim, Ian. Viu, Ian? Servir a Deus não é fácil, mas é para os fortes. É para os que querem Deus. É para aqueles que vão se encontrar com Ele naquele dia. E vão dizer: eu, Senhor, te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste para fazer. Eu te glorifiquei na terra, Senhor, consumando a obra que me deste para fazer. Vale a pena, queridos. Vale a pena servir a Deus. Digamos que tudo que a gente falou nesses dias seja mentira, seja balela. Digamos que tudo que você já ouviu na sua vida em relação a Deus, digamos que Deus não exista. O que você vai estar perdendo em ser melhor? Porque tudo que a gente fala aqui é para você ser melhor. É para você amar mais. É para você perdoar mais. É para você viver uma vida justa nessa terra. Vale a pena, querido. Vale a pena caminhar nesse caminho estreito. Caminhar no caminho estreito é viver uma vida de cruz. Diga para mim qual é a vontade de Deus. Diga para mim o que diz a palavra. A vontade de Deus é o quê? De novo. Mais uma vez. Você sabia que a vontade de Deus ela é um processo? Sabia disso? Como é que eu vou saber a vontade de Deus para a minha vida? Eu vou te dizer hoje. Faça assim comigo. A perfeita vontade de Deus é a cruz. É lá que você precisa estar. A perfeita vontade de Deus é a cruz. Sem cruz não tem evangelho. Sem cruz não tem cristianismo. Sem cruz não tem fogo de Deus. Quando nós estamos crucificados com Cristo, as nossas razões caem por terra. A gente não reage, porque morto não reage, irmãos. Você que é cheio das suas razões, você precisa estar na cruz. A perfeita vontade de Deus é a cruz. É quando você está lá que você diz: Senhor, eu quero que a tua vontade se cumpra na minha vida. Eu não quero, Senhor, escolher. Eu não quero escolher, eu quero que o Senhor escolha por mim. É quando o irmão vem te dar um tapa e você dá outro. Você vira a tua face para ele dar outro. É quando alguém te calunia e você fica calado. É quando tentam te ferir e você fica quieto, como uma ovelha que vai ao matadouro, porque você está morto. O morto não reage, irmãos. O morto não reage. Vem cá, Robert. Deita aqui. Robert, bota a tua mão aqui. Aqui. Ele está morto. Ele está morto. E alguém chega com o morto, como alguém chega com você na igreja, e eu vou chegar com ele. Robert, tu sabe, eu quero te contar a última fofoca do ano. Robert, fulano caiu. Fulano pecou. E ele está morto, porque o morto não ouve, o morto não se contamina, o morto não quer saber de nada, a não ser de estar na cruz. Esse é o evangelho que Deus quer para mim e para você, querido. O evangelho de cruz. O evangelho que você não vai se preocupar com ninguém, que você não vai falar de ninguém, que você vai ficar mais calado, que você vai ouvir mais, que você vai silenciar e ouvir a Deus. Você não precisa se defender, Ele é o teu juiz.
Ele é o teu juiz. Menos de mim e mais de ti, Senhor. Menos das minhas razões e mais das tuas. Menos dos meus conceitos e mais dos teus. Menos dos meus achismos e mais da tua palavra. Menos de mim, menos da minha carne podre e mais da tua santidade. Menos de mim, mais de ti. Querido, é possível viver essa vida em plenitude, é possível. Eu quero te dizer que é possível. É possível. A Bíblia diz: quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. É o que diz a palavra. O evangelho é loucura para os que perecem. Faça assim, ó. Faça assim. Deus é louco, irmãos. Quem quer seguir a loucura de Deus? Quem quer? Deus é louco. Viver o evangelho é andar à contramão desse mundo. Todo mundo está fazendo sexo antes do casamento, mas eu não vou fazer porque eu sou diferente. Todo mundo está se prostituindo, mas eu sou diferente. Todo mundo está falando mal do irmão, mas eu sou diferente. Todo mundo está se justificando, mas eu sou diferente. Cruz. Cruz. Diga isso, cruz. É onde eu preciso estar. É a perfeita vontade de Deus para mim e para você. É a cruz. É a cruz. É a cruz. Estou terminando, irmãos. Estou terminando. Versículo 33. Aleluia. Depois arrumou a lenha. Depois ele arrumou a lenha. Depois dele ter reparado o altar. Depois dele ter colocado as 12 pedras. Depois dele ter edificado um altar de honra. Ele arrumou a lenha. A lenha, queridos, nos fala de uma... O que precisa para um fogo acontecer? O que precisa? De lenha. Arrumou a lenha nos fala de uma vida de oração. Como o fogo de Deus vai vir sobre minha vida se eu não dobro o meu joelho e digo: Senhor, derrama, vem sobre mim. Oração, irmãos, é você conversar com Deus. É você abrir o teu coração para Ele e você contar tudo. Ah, pastora, mas Ele sabe tudo que está passando na minha vida. É verdade, Ele sabe, mas Ele quer te ouvir falar. Porque relacionamento é uma via de mão dupla. Eu falo e ele fala. Eu falo e ele fala. Diga para o seu irmão: eu falo e ele fala. A Bíblia chega a dizer que nós devemos orar sempre e nunca desfalecer. A Bíblia também diz: perseverai em oração. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Você quer o poder de Deus? Você quer a resposta de Deus? Porque a fogo é a resposta de Deus para todas as questões da tua vida. Porque, irmãos, se tem uma área na nossa vida, se tem uma fase na nossa vida que a gente fica cheio de questionamentos, é jovem e adolescente. Deus, por que isso? Quem eu sou, principalmente o adolescente? Senhor, e aí? Se tem uma fase, não, por que eu estou me sentindo assim? Por que isso não acontece na minha vida? Por que eu ainda não casei? Por que o Senhor não abriu uma porta de emprego? Por quê? São tantos porquês. Não é verdade? Não é verdade. Todos nós temos porquês. Você quer a resposta para os teus porquês? Vai orar. Construa nesse teu altar um nível de oração, de intimidade com Deus, que você fale com Deus, que você ouça a Deus. Como é que eu posso, irmãos? Como um Deus vivo pode receber uma adoração sem vida? Como um Deus vivo pode receber uma adoração sem vida? É por isso que muitos aqui levantam
simplesmente porque todo mundo está chorando. Não, você tem que sentir, queimar. Tem gente que fica como um mero espectador, vê Deus operando na vida do outro. Se entregue, se renda. Você não veio aqui para brincar, você veio aqui para receber Deus. Você veio aqui para consertar o teu altar. Você veio aqui para ser visitado pelo fogo de Deus. Chega de brincar, irmãos. Chega. Ah, pastora, mas nós somos jovens, nós gostamos. Você pode fazer tudo o que você faz, mas construir um altar de adoração dentro de você. Nada impede, irmãos. Eu falei esses dias na Rampa Jovem que nós temos uma mania que precisa ser quebrada como o povo de Deus. Nós vivemos uma pirâmide gospel, onde Deus, a gente começa a colocar Deus nas nossas escalas de valores. E Deus, ele não se enquadra na escala dos teus valores, porque Deus é Deus, e ele é ilimitado. É Deus, família, igreja, ministério, igreja, trabalho, e você começa. Aí quando você se frustra com alguém da igreja, aí você diz assim: agora eu vou cuidar da minha vida, vou dar um tempo. Bom, eu quero casar, eu vou parar um pouco, deixar o ministério de lado, e eu vou casar, e eu vou cuidar das coisas do casamento. Isso é frustração, irmãos, porque você fez do evangelho uma pirâmide. Deus, ele não quer ser pirâmide, ele quer ser o centro da sua vida. Centro, é centro. Se ele é o centro, ele está no meu trabalho, ele está na minha família, ele está no meu ministério, ele está em tudo. Ele quer ser tudo, ele quer ser tudo. Você quer viver tudo de Deus, dê tudo de você. Não dê migalhas para Deus. Deus não precisa das tuas migalhas. Ele quer o teu coração por completo. Não dê só o teu domingo. Eu vou para Deus, eu vou para a igreja hoje, e lá você ora, e você chora, e você dá o teu dízimo, e você faz um ritual. Irmãos, Deus não visita rituais, ele visita altares de adoração. Chega de ritual. Nós somos a geração que mais vive ritual. Nós somos a geração religiosa. Deus está cansado disso, irmãos. Ele quer vida. Bata no seu peito, vida. Ele quer vida. Ele quer vida. Não permita que as pequenas coisas nos deixem ficar aqui. Jesus está voltando, querido, e não se prega mais hoje a vinda de Jesus. É sério. Jesus está voltando, e é por isso que nós precisamos santificar a nossa vida, reparar o nosso altar. Eu quero finalizar com o versículo 33, o último tópico, versículo 33. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços. Cortou o novilho em pedaços. Ele colocou o sacrifício ali em pedaços, todo em pedaços. Prepare o sacrifício nessa manhã. Prepare o teu sacrifício nessa manhã. Todos os homens da Bíblia, eles sacrificavam. Todos eles deram alguma espécie de sacrifício a Deus. Qual é o sacrifício que você vai dar nessa manhã? Sacrificar significa perder. Sacrificar significa abrir mão de. Isso que é sacrificar. Ninguém consegue conquistar nada sem sacrifício, irmãos. Se uma criança quiser tirar boas notas na escola, ela precisa estudar. Se essa criança mais tarde crescer e quiser passar no vestibular, ela precisa sacrificar, ela precisa estudar. Se ela quiser casar, ela precisa sacrificar. Se ela quiser ter filhos, ela precisa sacrificar. Tudo na nossa vida envolve sacrifícios, irmãos. Você quer ser alguém cheio de Deus? Tem que sacrificar. Tem que sacrificar.
Renunciar não significa que agora, a partir de agora eu vou renunciar tudo, abrir mão de tudo, abrir mão da minha família, do meu carro, de tudo que eu tenho. Não é isso, irmãos. A Bíblia diz: ninguém aparecerá diante de mim vazio, diz o Senhor. Abraão, ele sacrificou seu único filho. Davi, ele sacrificou algo de valor para Deus. A mulher ali quebrou um vaso de alabastro e sacrificou. E tantos, e tantos, e tantos, e tantos. A viúva, ela deu tudo que ela tinha ali, aquelas moedinhas. O que você vai dar nessa manhã para o Senhor? Romanos 12, 1. Aqui está o sacrifício que Deus deseja de mim e de você. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse é o sacrifício que Deus deseja. Elias, quando ele finalizou a oração, ele disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel. Sabe o que Elias estava querendo dizer, queridos? Tu que és Deus de Isaque, Tu que és Deus de Israel, Tu que és Deus de Abraão, Tu que és Deus do passado, do presente, e Ele é Deus hoje, irmãos. Ele estava querendo dizer que Deus não mudou. Eu quero te dizer que Deus não mudou não, irmãos. Ele está aqui. O mesmo sacrifício que Ele recebeu dos seus antepassados, Ele vai receber hoje. Hoje o meu coração se alegra nessa manhã. Sabe por quê, irmãos? Porque eu faço parte de uma geração sacerdotal. Que possamos viver jovens verdadeiramente para o Senhor. Vale a pena. O caminho ele é estreito, mas você não está sozinho. Vai existir momentos que você não vai conseguir caminhar, mas Ele vai te carregar no colo. Por causa de pequenas coisas, muitos não irão subir. Nós podemos gastar, investir a nossa juventude para Ele. Para Ele. Vale a pena, é tão bom servir a Deus, irmãos. Não existe privilégio maior. Eu me sinto tão honrada por Deus ter me escolhido. Que nessa manhã, você que está aqui, eu fiz um propósito diante de Deus. Eu disse: Deus, eu não vou convidar ninguém para ir para o Chamar Jovem como todos os anos, porque vai para lá quem Deus deseja que esteja. Eu quero te dizer que você está aqui porque foi Deus que te trouxe. Você pode dizer assim: pastora, mas o meu pai me obrigou. Não interessa, ele foi instrumento de Deus para usar para você estar aqui. E eu quero te dizer: sinta-se privilegiado nessa manhã. Sabe, queridos, nós estamos vivendo o último tempo da história. É tempo de definição. É tempo de nós prepararmos o nosso altar. Sacrificar, nós somos o sacrifício. Nenhum sacrifício que nós fazemos para Deus é em vão. Nenhum. Sabe, eu quero te desafiar nessa manhã. Todos aqui, todos, a minha oração foi: Senhor, todos, Senhor, eu quero que todos, sem exceção, todos, sejam incendiados pela Tua glória, pelo Teu fogo. Todos. Que você seja o sacrifício nessa manhã. Ele está aqui. Ele está aqui nessa manhã. Que Deus traga para você, que você saia daqui com um temor no seu coração. Um temor, um respeito pela presença de Deus. Um temor. Jovem, aproveita, porque Ele quer te tocar nessa manhã. Eu quero te convidar a ficar à vontade. Mas eu quero que todo mundo saia da arquibancada. Eu quero que você se jogue no chão, que você se ajoelhe, que você faça, sabe, você que é namorado, você que é casado, sabe, é o teu momento. Fique até longe dele, longe dela.
Seja o sacrifício nessa manhã. O sacrifício, Ele quer receber o teu sacrifício. Diga a Deus: consuma o meu altar. Ore lá, Bachuri, canta lá, Marais. Ah, eu creio. Mas vem novamente, eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Espírito Santo, querido, Ele me tocou no início desse segundo semestre. E Ele tem me levado nesses dias a orar por um avivamento pessoal, a levantar essa voz em Belém, a levantar essa voz no meio da juventude, de que é tempo de um avivamento pessoal. Sem um avivamento pessoal, não haverá um avivamento nacional, não haverá um avivamento estadual, não haverá um avivamento regional. E Ele me disse que todas as vezes que eu orasse pelas pessoas, clamando por um avivamento pessoal, eu não iria precisar tocar nessas pessoas quando eu orasse por um avivamento pessoal, porque Ele mesmo se encarregaria de tocar nessas pessoas. Eu já me convenci que eu não quero estar como aquela noiva de Cantares capítulo 5. Eu não quero azeite só nas minhas mãos, porque a unção ela é completa. A unção do Espírito é completa, não é em parte. O noivo naquela noite queria banhá-la de mirra. O noivo naquela noite queria banhá-la de azeite. Eu estou convencido, querido, de que esse azeite precisa nos banhar por completo.
dia, nas minhas atitudes, na minha vida, no meu caminhar, no meu estilo de vida diário, Senhor. Eu quero, Deus, viver esse quebrantamento. Eu quero viver, Senhor, esse rasgado, Senhor. Eu quero ser um holocausto. Eu quero ser queimado por inteiro. Eu quero ser um sacrifício. Eu não quero apenas fazer a obra do Senhor. Eu quero fazer a obra do Senhor com paixão. Eu quero fazer a obra do Senhor também com compaixão pelas vidas. Eu quero fazer a obra do Senhor queimando de amor por ti, queimando pela tua presença. Quem já pisou no santo dos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória. Leva o Brasil novamente ao lugar da tua glória, Senhor. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, glória, Faça assim comigo. A perfeita vontade de Deus é a cruz. É lá que você precisa estar. A perfeita vontade de Deus é a cruz. Sem cruz não tem evangelho. Sem cruz não tem cristianismo. Sem cruz não tem fogo de Deus. Quando nós estamos crucificados com Cristo, as nossas razões caem por terra. A gente não reage, porque morto não reage, irmãos. Você que é cheio das suas razões, você precisa estar na cruz. A perfeita vontade de Deus é a cruz. É quando você está lá que você diz: Senhor, eu quero que a tua vontade se cumpra na minha vida. Eu não quero, Senhor, escolher. Eu não quero escolher, eu quero que o Senhor escolha por mim. É quando o irmão vem te dar um tapa, você vira a tua face para ele dar outro. É quando alguém te calunia e você fica calado. É quando tentam te ferir e você fica quieto, como uma ovelha que vai ao matador, porque você está morto. O morto não reage, irmãos. Robert, tu sabe, eu quero te contar a última fofoca do ano. Fulano caiu, fulano pecou, e ele está morto, porque o morto não ouve, o morto não se contamina, o morto não quer saber de nada, a não ser de estar na cruz. Esse é o evangelho que Deus quer para mim e para você, querido. O evangelho de cruz. O evangelho que você não vai se preocupar com ninguém, que você não vai falar de ninguém, que você vai ficar mais calado, que você vai ouvir mais, que você vai silenciar e ouvir a Deus. Você não precisa se defender, Ele é o teu juiz. Ele é o teu juiz. Menos de mim e mais de ti, Senhor. Menos das minhas razões e mais das tuas. Menos dos meus conceitos e mais dos teus. Menos dos meus achismos e mais da tua palavra. Menos de mim, menos da minha carne podre e mais da tua santidade. Menos de mim, mais de ti. Querido, é possível viver essa vida em plenitude, é possível. Quem já pisou